de dança nos filmes são gravadas completamente em silêncio. Porque se tivesse barulho, não daria pra ouvir as falas. O que significa que os copos, na verdade, são assim. E pra gravar baterias, eles têm que tirar completamente o som. E vai disso pra isso. E as sacolas de papel, que na vida real fazem muito barulho, na verdade são feitas de vinil. Esse vovô distribuiu panfletos chamando algumas pessoas pra fumar com ele. Só que isso aconteceu. Uma das pessoas que recebeu o panfleto postou ele na internet e o negócio viralizou. Criaram até um evento online e mais de 2.000 pessoas confirmaram presença. No dia, todo mundo tava gritando o nome dele e até subindo em poste só pra ver ele fumar o seu cigarrinho. Detalhe, tudo isso pra um evento que ia das 2 às 2h05. Um cara viu esse espaço vazio numa exposição e resolveu colocar um abacaxi pra ver se alguém ia perceber. Ele achou que no dia seguinte alguém já teria limpado, mas quando ele voltou 4 dias depois, eles na verdade tinham colocado um vidro pra proteger a obra de arte. E ninguém desconfiou. E até quando perguntaram pra um crítico se aquilo realmente era arte, ele respondeu: sim, dá pra perceber pelo jeito que o artista intencionalmente amassou as folhas com o vidro. No fim, o cara confessou o que tinha feito, mas acharam que o abacaxi combinava tanto com a exposição que largaram ele lá. A cor que você vê quando fecha o olho não é preto, porque o preto é isso aqui, mas você enxerga essa cor aqui. E você acabou de fechar o olho pra conferir, né? Como eles metem um carro enorme dentro do shopping. Muita gente acha que só dirigem ele com cuidado pela porta da frente, mas não. Eles na verdade usam portas secretas que só os funcionários conhecem e botam o carro em elevadores gigantes pra subir pra outros andares. Descobriram uma nova personalidade. Todo mundo sabe o que é introvertido ou extrovertido, mas agora descobriram os outrovertidos, que são pessoas que gostam de socializar e que têm amigos, mas que não sentem a necessidade de encaixar num grupo. Preferem ter conversas profundas e ao mesmo tempo também gostam muito de ficar sozinhas. O universo odeia essa mulher, porque ela tinha muito medo de avião e decidiu começar a terapia pra tentar superar esse medo. Só que alguns meses depois, o seu terapeuta sofreu um acidente de avião e morreu. E agora ela só viaja de carro. Posts de internet que deram muito errado. Em 2010, o Justin Bieber falou que faria um show em qualquer país que tivesse mais votos nessa enquete. Só que a internet se uniu e começou a votar na Coreia do Norte. A equipe dele logo falou que ele não iria pra lá e que então ele iria pro país que tava em segundo lugar. Aí eles foram ver e era Israel, que tava em guerra. Aí eles cancelaram tudo e falaram que tinha sido só uma brincadeira. Já essa gerente do McDonald's pensou que seria uma ideia genial postar um vídeo lambendo batatas antes de entregar ela pros clientes. Só que o vídeo viralizou e as pessoas ficaram muito bravas. Porque imagina você sentir um gostinho suspeito na sua batata e ser a baba de uma infeliz. Logo o vídeo chegou nos donos da loja e na polícia. E ela até tentou se defender, falando que as batatas eram pra sua ex-namorada. Mas ela obviamente foi demitida. Todo mundo cala a boca, eu acabei de entrar na NASA. Foi o que essa menina postou quando conseguiu um emprego. Só que um homem respondeu falando, olha a boca. E a resposta dela foi, minhas eu fui aceita na NASA. Só que o que ela não esperava é que ele respondeu, e eu sou do Conselho Nacional que supervisiona a NASA. Ela foi demitida antes mesmo de começar a trabalhar. Pessoas mais burras da história da humanidade. Esse homem tava no tribunal por ser acusado de roubar uma camiseta. You're charged with stealing a Dolphin jersey? Só que o gênio foi pro tribunal com essa camiseta aqui, que é justamente a que ele foi acusado de roubar. Esse menino com câncer foi literalmente salvo pelo Batman. O Miles tinha só 5 anos e tava lutando contra a doença. Até que um grupo que realiza sonhos de crianças doentes perguntou qual era o seu sonho. E ele respondeu, eu quero ser o Batman. Só que a cidade inteira dele descobriu e mais de 10.000 pessoas se juntaram pra transformar as ruas da cidade em Gotham de verdade. Um Batmóvel, vilões fingindo crimes e até a polícia virou ajudante dele. E ele passou o dia salvando pessoas e prendendo bandidos. Mas depois disso, ele venceu o câncer e hoje tá bem. O Minecraft salvou a vida desse moleque. O Lucas tava participando do programa Quem Quer Ser o Milionário do Luciano Huck. Ele já tinha acertado algumas perguntas e tava indo muito bem. Mas aí veio uma pergunta impossível sobre o nome de uma rocha. E se ele errasse, faria ele perder o prêmio todo. Todo mundo achou que ele ia perder, mas a resposta dele foi essa. No jogo Minecraft, se eu coloco água na lava, resulta na pedra obsidiana. Eu vou na letra C, obsidiana. Ele acertou e ganhou 100 mil reais. Essa menina tava tirando fotos no meio de um jogo quando essas duas começaram a zoar ela. Ela se segurou pra não começar a chorar porque ficou muito insegura. Só que quando ela postou esse vídeo, as pessoas ficaram muito bravas e fizeram de tudo pra descobrir quem essas meninas eram. Quando descobriram, as fotos delas ficaram tão cheias de comentários que elas precisaram apagar as redes. Mas não parou por aí, porque descobriram o lugar onde elas trabalhavam e deixaram tantos comentários negativos sobre as duas que elas foram demitidas. Nesse copo tem um canudo e você pode não tá vendo, mas se prestar bastante atenção no lugar certo, vai conseguir enxergar ele. E se você achou, tem que
dia ele viu o vídeo de uma menininha com câncer cantando rap e decidiu que ia ajudar crianças com a mesma doença, abrindo uma live pra arrecadar $140 mil. Só que em poucas horas ele já bateu a meta, mas resolveu continuar fazendo os desafios e ficou 9 dias ao vivo sem desligar a câmera. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram ao mesmo tempo e a live virou a maior live do mundo. No final, eles arrecadaram $400 milhões e superaram o recorde do MrBeast de maior doação da história do YouTube. Esse cara levou a vingança longe demais. Ele levou uma bronca por estacionar o carro de frente e não de ré, mas ele ficou com tanta raiva que teve uma ideia absurda pra se vingar. Ele comprou 2 carros, cortou os 2 e juntou as 2 frentes. E depois de muito trabalho, nasceu essa aberração. No dia seguinte, ele voltou no mesmo lugar e estacionou de novo. O policial apareceu pra multar ele outra vez, mas ficou muito confuso e foi embora. Vezes que o YouTube salvou vidas. Em 2019, esse cara postou um vídeo zoando seu casamento, mas as pessoas perceberam que ele tinha uma pinta estranha nas costas e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. Ele postou um vídeo agradecendo, mas falando que ele não tava muito preocupado. Só que a internet insistiu e ele finalmente foi no hospital. O médico disse que não sabia se era câncer, mas que a melhor opção era tirar a pinta e analisar. Só que quando chegaram os resultados, realmente era câncer. E ele só tratou porque a internet descobriu. Essa mulher sumiu e ninguém conseguia achar ela. A Grécia Mendonça desapareceu e a sua irmã colocou vários cartazes com a sua foto pela cidade. Milhares de pessoas viram as fotos, mas ninguém achava ela. Mas depois de 4 dias de busca, ela finalmente foi encontrada. E perceberam que ninguém achava ela porque essa era a foto do cartaz. E ela, na verdade, era assim. O TDAH dele foi longe demais, porque esse cara foi fazer uma faxina no apartamento do seu amigo. Mas como esse amigo tava no trabalho, avisou que ia deixar a chave embaixo do tapete. Então ele chegou, pegou a chave e fez uma faxinona. Depois de horas limpando, ele terminou bem cansado. Por isso, resolveu dar uma sentada no sofá e brincar um pouco com o gato do seu amigo. E mandou uma mensagem avisando: terminei aqui, tô brincando com o seu gato. Só que o amigo respondeu: Luiz, eu não tenho gato. E assim descobriram que, sem perceber, ele limpou o apartamento dos vizinhos. E por coincidência, também tinham deixado a chave embaixo do tapete. O TDAH dele foi longe demais, porque esse cara foi fazer uma faxina no apartamento do seu amigo. Mas como esse amigo tava no trabalho, avisou que ia deixar a chave embaixo do tapete. Então ele chegou, pegou a chave e fez uma faxinona. Depois de horas limpando, ele terminou bem cansado. Por isso, resolveu dar uma sentada no sofá e brincar um pouco com o gato do seu amigo. E mandou uma mensagem avisando: terminei aqui, tô brincando com o seu gato. Só que o amigo respondeu: Luiz, eu não tenho gato. E assim descobriram que, sem perceber, ele limpou o apartamento dos vizinhos. E por coincidência, também tinham deixado a chave embaixo do tapete. A tartaruga desse cara odeia a cor preto. Um dia, ele viu ela batendo no seu tênis preto e testou se a mesma coisa acontecia com o tênis branco. Só que quando ele postou isso, viralizou, mas as pessoas acharam que era só uma coincidência. Então ele resolveu testar com um labirinto de tênis branco, com só um tênis preto no meio. No meio do caminho tinha até um tênis cinza. Ela ficou confusa sobre o que fazer, mas deixou o tênis em paz. E quando chegou no preto, bateu nele loucamente. Até acusaram ele de esconder comida dentro dos tênis pretos. Aí ele botou fita preta enquanto vestia seu tênis branco. E ela imediatamente bateu. Mas na hora que ele tirava a fita, ela parava. A tartaruga desse cara odeia a cor preto. Um dia ele viu ela batendo no seu tênis preto e testou se a mesma coisa acontecia com o tênis branco. Só que quando ele postou isso, viralizou, mas as pessoas acharam que era só uma coincidência. Então ele resolveu testar com um labirinto de tênis branco, com só um tênis preto no meio. No meio do caminho tinha até um tênis cinza. Ela ficou confusa sobre o que fazer, mas deixou o tênis em paz. E quando chegou no preto, bateu nele loucamente. Até acusaram ele de esconder comida dentro dos tênis pretos. Aí ele botou fita preta enquanto vestia seu tênis branco. E ela imediatamente bateu. Mas na hora que ele tirava a fita, ela parava. Essa menina não aguentava mais não conseguir dar remédio pro seu cachorro. Então teve uma ideia genial. Fez de conta que o remédio era dela. Derrubou ele e fingiu que era algo que o cachorro não podia comer. E... No, don't get it! Don't get it! Don't get it! Oh no! No! Por que a gente faz essa vozinha quando vê alguma coisa fofa? Que coisinha mais bonita. O seu cérebro fica sobrecarregado de emoções positivas quando vê alguma coisa muito fofa. E pra não tiltar, ele se regula misturando essa emoção positiva com uma emoção negativa. E por isso você começa a ficar com raiva, aperta os dentes e faz sons agudos pra tentar voltar ao normal. Esse cara fez uma música sem nenhuma palavra real, mas ela saiu do controle. O El Chombo tinha composto uma música, mas ainda não tinha letra. Só que ele queria mandar a música pras gravadoras. E aí teve a ideia de gravar ela com uma letra meio nada a ver, sem nenhuma palavra, só pra ter o que mandar. Só que essa gravação vazou e foi parar na internet. E quando ele viu, a música tinha viralizado no mundo inteiro. E aí ele teve que lançar ela com essa letra mesmo. Todo dia esse cara postava um vídeo se queimando, tentando tirar uma
pizza do forno, porque ele não tinha luva. Mas não importava o que o calango usasse, ele sempre se queimava. Mas os vídeos viralizaram, e a empresa que fazia pizza congelada viu e mandou luvas e avental pra ele. Só que quando ele testou, isso aqui aconteceu. Mas a empresa não desistiu e mandou pra ele uma pá profissional de pizza. E quando ele testou, escorregou e se queimou. O professor foi viajar com seus alunos de engenharia. Só que quando eles entraram no avião, o piloto anunciou que esse era o avião que os alunos tinham construído. Todos os alunos entraram em pânico e começaram a correr pra fora do avião. Quando sobrou só o professor, o piloto perguntou: por que você não tá com medo? E aí ele respondeu: eu conheço muito bem a habilidade dos meus alunos. Esse treco não vai nem ligar.